Pessoal, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um resumão semanal. Bom, na semana passada a gente começou a falar um pouquinho sobre curvas, né? E um pouco sobre comprimento de curvas. Bom, dando seguimento a esses integrais, né, sobre curvas, vamos falar um pouquinho sobre integrais de linha, né? E é basicamente você considerar, né, a integral de uma. No caso aqui, a gente vai começar com uma curva no plano, né? Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai enxergar uma função, certo? E ela vai sair do plano e vai chegar na reta, tá? E essa função, no domínio dessa função, né, você quer que tenha a curva, tá? E aí, você pode imaginar o seguinte, né, que você está calculando a integral, né, sobre essa curva, né, com relação à função. Então, você está calculando a integral na função, é, nos valores que a curva assume, tá? Então, meio que você está juntando as duas coisas, né? Você tem a função, aí você está enfiando a curva dentro da função, né? E aplicando a função na curva. Por mais estranho que isso possa soar, né? Tipo, tô tentando explicar de outras maneiras, mas é isso, né? Você calcular a integral nos valores que a função vale na curva. Acho que agora ficou melhor. Bom, aí você repetindo um processo semelhante, né? O que foi feito lá para comprimento de curva, né? Tudo. Aí você vai ter que, quando você calcular o limite, né? Da sua expressão, você vai ter que a sua integral de linha, né? A gente vai definir como sendo integral sobre a curva gama, né? Com relação à função de duas variáveis, né? Aí esse aqui é com relação a ds, né? Que a gente coloca ds que é a variação, né? Dos pedacinhos da curva, né? Que vai ficar cada vez menor. Isso aqui vai ser igual a integral de A até B, né? Onde esse A e B é o intervalo fechado de onde parte a sua curva, tá? F, né? Aplicado em x de t, y de t, onde esse x de t e y de t é o quê? É a sua curva. São as coordenadas da sua curva. Tá? Pode separar em x de t, y de t. Vezes a norma, né, da derivada da sua curva. Então, você pode colocar, por exemplo, assim, né, dx dt elevado ao quadrado mais dy dt elevado ao quadrado raiz. Tá? Ó, alternativamente, você pode escrever assim também, né? Se tem a sua curva, então vai ser a integral de a até b da f calculada na curva vezes a norma da derivada. Tá? Lembrando que o comprimento de curva, né, era só. Faltou o dt ali em cima e faltou o dt aqui embaixo, né? Quando a gente tinha comprimento de curva, né, a gente só calculava a integral da norma da derivada, né? Aqui você adiciona o valor da f também, certo? Então, bora para exemplo, né? Então, vamos pegar aqui um exemplinho para a gente entender como é que aplica isso. E temos esse exemplo, ó. E a gente quer calcular essa integral, né?
onde a curva é a metade superior desse círculo, né? Então, só começando a desenhar a nossa curva, né? Então, estamos no plano e a nossa curva, ela faz isso daqui, né? Tá pegando somente, né, a metade superior do círculo, tá? Faz esse sentido aqui. E aí, o que que acontece, né? Então, nesse caso, a gente precisa parametrizar essa curva, né? Então, bom, se você escrever gama como sendo cosseno de t, seno de t, você tem uma parametrização do círculo, né? De raio 1 com centro no 0,0. Só que como a gente só quer somente metade, a gente vai de 0 a π. Então, o t aqui ele vai variar de 0 até π somente. Bom, e agora, né? Uma vez que a gente já sabe quem que é o x de t, quem que é o y de t, é só a gente calcular, tá? Na fórmula aqui de cima. Então, aqui a gente pode fazer o seguinte, ó. Então, vai ser o quê? A nossa integral, né? Caso... lembrando que a nossa função aqui, né? F de x, y, ela é 2x mais x elevado ao quadrado. Ok, então calculando, aí temos o seguinte, né? Que então a nossa integral, né? Dessa função aqui na 2x mais x quadrado ds. Faltou um y aqui, tô maluco. X quadrado y. X quadrado, acrescentar o y aqui também. Então, x quadrado y ds. Ok. Então, substituindo, né, na fórmula, então a gente tem o seguinte, né, que isso aqui vai ser igual a... Então, vamos aplicar. Então, vai ser integral de 0 até π. Temos que é 2x, né, então vai ser 2 cosseno de t, mais cosseno ao quadrado de t, vezes seno de t, vezes... Aí temos aqui, né, a derivada do primeiro, né, ao quadrado, mais a derivada do segundo ao quadrado, raiz, né? Então, a derivada do primeiro ao quadrado vai ser... Então, a derivada de cosseno é menos seno. Então, vai ser menos seno ao quadrado é seno ao quadrado de x. Tá? Derivada de seno é cosseno. Então, vai ser cosseno ao quadrado... perdão, aqui não é x, né? T. É de t raiz e dt. Muito bem. Bom, continuando, né? Então, aqui a gente pode fazer o seguinte. A gente pode escrever que isso aqui é igual a... Bom, eu vou... Bom, antes de mais nada, né? A gente pode falar que isso aqui tudo é 1, né? Porque seno quadrado de t mais cosseno quadrado de t é 1, né? E raiz de 1 é exatamente 1. Então, essa integral ela vai se reduzir, né, somente a integral de 0 até π, 2 cosseno de t, mais cosseno ao quadrado de t, seno de t, dt. Bom, aí aqui a gente quebra em duas integrais, tá? Então, aqui a gente vai ter que isso aqui primeiro vai ser a integral de 0 até π, né? Eu tirei o 2 para fora, cosseno de t dt, mais integral de 0 até π,
cosseno ao quadrado de t, seno de t, dt. Tudo bem, então, essa integral aqui vai dar o quê, né? Vai dar seno, então vai dar 2 seno de t, aplicados, né, em 0 e π, né? E aí vai dar o quê, né? Seno de π, então, se a gente só resolver isso aqui, vai dar 2 que multiplica seno de π menos seno de zero, né? Ambos os termos aqui, né, seno de π e seno de zero dá zero, né? Então, isso aqui tudo é zero. Então, essa primeira integral a gente pode ignorar e vamos para a segunda, né? Agora, a segunda, a gente pode fazer uma substituição trigonométrica. Uma substituição trigonométrica, na verdade, é o oposto da substituição trigonométrica. A gente pode, por exemplo, estar chamando o cosseno de u. Porque, veja bem, ó, se a gente chamar cosseno de u igual a cosseno de t e calcular a derivada com relação a t, então a gente tem que a derivada de cosseno é menos seno. Então, a gente tem o quê? Que du é igual a menos seno, ou eu posso passar o menos para o outro lado, né? Então, ter que menos du, né? Vai ser igual a seno de t dt. Beleza? Então, com isso, aí a gente pode fazer o seguinte. Ah, aliás, tem outra coisa também. A gente precisa mudar os limites de integração, né? Então, no caso em que t é igual a zero, a gente tem que cosseno zero é 1. E no caso em que t é igual a π, temos que cosseno de π é menos 1. Muito bem, então agora a gente pode mudar. Então, fazendo a mudança, a gente vai ter que integral de 1 até menos 1, u quadrado. Isso aqui tudo, né, vai virar menos du. Então, menos du. Beleza. E agora, né, a gente pode arrancar o menos para fora. Então, vai ficar menos 1 quadrado du. E a gente pode dar um jeito de sumir com esse menos, né? Da seguinte forma. Eu vou inverter os limites de integração. Quando eu inverto os limites de integração, eu boto um menos para fora. Então, o menos da invertida aqui vai cancelar com menos e vai ficar mais. Então, eu posso escrever sem nada aqui fora, de menos 1 até 1, o quadrado du, né? Agora é só calcular, né? Então, isso aqui vai dar o quê, né? Vai dar u ao cubo sobre 3, né? De menos 1 até 1. Então, vai ser o quê? Vai ser 1/3 menos 1/3, que vai dar 2/3. Beleza. Então, temos aí o nosso exemplo de integral de linha, né? Como a gente falou de muita coisa essa semana, então vamos pular já para integrais de linha no espaço. E é basicamente a mesma coisa, fazendo as devidas adaptações, né? Deixa eu ver se faltou alguma coisa de integral de linha no plano. Então, outra maneira da gente estar enxergando, né, as integrais de linha é com relação a x e com relação a y.
em que você tem a sua curva, né? E aí você troca o dx pelo x' dt e o dy por y' dt. E basicamente é isso. Então, por exemplo, né, se surgir uma curva, né, sei lá, vamos colocar aqui essa curva aqui, ó, gama de t igual a t quadrado de 0 até 1. E a gente tem a nossa f xy igual a x quadrado mais y ao quadrado. E eu quero calcular essa integral aqui, de f de xy dx. Então, o que que a gente faz, né? A gente vai calcular a integral, né? De 0 até 1, de f, né? Aplicado em t quadrado, né? Então, vai ser f de t quadrado e a derivada da primeira coordenada, né? Então, já que eu estou calculando com relação a x, né? Então, vai ser 1. Então, vai ser 1 dt, tá? E aí, só completando, né? Então, vai ser de 0 até 1, aplicando aqui, né, o f, né? Vai ser t ao quadrado, né? Mais t à quarta dt. Isso, calcula essa integral. E aí é comum também aparecer essa notação aqui de baixo, em que você escreve tudo junto, né? Então, se caso aparecer aqui o integral, né, de p dx mais q dy, é exatamente isso aqui separadamente, tá? Mas isso aqui é só uma notação para economizar um pouquinho. Bom, da mesma forma, né, também pode aparecer, como eu disse agora há pouco, né, para curvas chegando no espaço. Então a gente vai ter a nossa versão de integrais de linha e vai ser o seguinte. Eu só vou mencionar aqui, tá? Então, e aí também tem um exemplo lá nas notas de aula, é só dar uma checada lá depois, mas é a mesma coisa, né? A única coisa que vai acrescentar é que você vai levar em conta agora a terceira coordenada. E da mesma forma, né? A gente tem que, quando ela aparecer assim em termos de x, y e z, você pode quebrar também, né? Lembrando que isso daqui, né? Se a gente for só enxergar, por exemplo, a integral na curva gama com relação a r de x, y, z, dz, isso aqui é o quê, né? Supondo que gama está nessas condições aqui, né? De a até b, então, o seu gama, a sua integral ela vai de A até B, certo? R calculados aqui na sua curva x de t, y de t, z de t, e z de t. E aqui o dz, ele é igual ao quê? A z' de t, dt. Tá? Aí a mesma coisa acontece com dy, né, e com dx. Tá certo? Muito bem. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho, né, de umas funções bem especiais, né, que são os campos vetoriais. E é o seguinte, são campos vetoriais. Então vamos dar um destaque aqui. Campos vetoriais. E letrinha bonita, hein? Vetoriais.
Então, aqui é o seguinte, ó, um campo vetorial, né, nada mais nada menos que você pegar é uma função, nada mais nada menos que uma função, né, e ela pega um ponto, para cada ponto ela vai associar um vetor. Então, imagina o seguinte, que se for no plano, é uma função que ela vai sair de um subconjunto do plano, chegar no plano e para cada ponto ela vai associar um vetor, né? Então, para cada ponto ela vai, por exemplo, aqui a gente tem um ponto x, y, né? Então, ela vai associar o vetor que a gente vai chamar de f de x, y, né? A função. Então, todos os pontos do plano, você vai grudar um vetorzinho nele. Isso tem grandes aplicações, muitíssimas aplicações. Por exemplo, se você está querendo representar, né, a velocidade do vento, conforme esse mapa aqui, para cada pontinho do plano aqui tem um vetor associado, né? E esse vetor meio que ele está dando a direção do vento, né? É, E conforme ele for mais curto ou mais longo, é a intensidade do vento. Tá? Então ele dá a direção, o sentido e o módulo, né? Que é o quê? Que é a força do vento, né? Então, por exemplo, nessa região aqui, os vetores estão bem pequenininhos, né? Então aqui os ventos são bem mais tranquilinhos, né? Aí se você pegar alguns lugares que os vetores são maiores, né? Por exemplo aqui, aí os ventos são mais fortes, tá? Então temos diversas aplicações, né? E não somente podemos definir campos vetoriais no plano, né? Mas em espaço de qualquer dimensão, né? Por exemplo, no R3, né? E a gente pode ter essa figura aqui para representar um campo vetorial no espaço. Que aqui, né, você pode imaginar que você tem, por exemplo, a ação da gravidade, né? Em que você tem que os vetores estão todos apontando para o centro, né? Só que aqui no caso, né, eu acho que é algo que é inversamente proporcional à gravidade, né? Porque a gravidade, eu acho que conforme você está chegando mais próximo do centro, mais forte, a força ela é maior, né, de atração, né? Mas enfim, é que você tem um campo vetorial em que conforme você vai, todos eles estão apontando para o centro, né? E conforme você vai afastando do centro, eles vão ficar, o campo vai ficando cada vez mais forte. Tá? Beleza. Bom, então, campo vetorial é isso, né? Para cada ponto ele associa, né, um vetor. E aí a gente vou dar um exemplo aqui também de como é que a gente faz isso. Você pode pegar essa figura aqui, usar aqui esse exemplo de campo vetorial no R3, né? Em que para cada ponto, né, o que que ele vai fazer, né? Ele vai levar na sua, ele vai associar esse vetor aqui. E o que que é esse vetor? Esse vetor aqui é o seguinte, ó, é z que multiplica o vetor 0, 0, 1, né? Então isso aqui é igual a 0, 0, z. Então para cada ponto, por exemplo, se você pegar o ponto 1, 1 e 1, ele vai associar o vetor 0, 0, 1, tá? Então vamos supor que esse ponto aqui seja o ponto 1, 1 e 1, né? Então, beleza, você associou esse vetor que está apontado para cima, né? Mas aí, se você pegar, por exemplo, o ponto 1, 1 e 2, ele vai associar o vetor 0, 0, 2. Então, supondo que esse ponto aqui é o ponto 1, 1, 2, aí a gente vai ter um vetor um pouco maior, né, de módulo 2, de norma 2, né, apontando para cima, tá? E se você pegar outros pontos mais altos aqui,
o vetor vai ser mais longo, né, mais comprido. E todo mundo que tem altura 2, né, vai ter a mesma direção apontada para cima. A mesma coisa acontece aqui com todo mundo que tem altura 1, né? E para a galera que tem altura negativa, você vai ter vetores apontados para baixo, né? Por exemplo, se você pegar o ponto 1, 1 e -1, supondo que seja esse ponto, né? Você vai ter que isso aqui vai ser igual a 0, 0, -1, tá? Ele vai estar apontado para baixo. Se for a altura -2, esse maior e assim por diante, né? Então, meio que você tem essas. Você pode dividir, né, o seu espaço nesses dois setores aí, né? Que apontam para cima e dos vetores que apontam para baixo. Muito bem. Aí, mais um exemplo, né, de campo vetorial agora no plano é você pegar esse daqui, ó. Bom, o que é esse campo vetorial aqui, né? Bom, eu acho mais fácil a gente colocar isso em termos de coordenadas, né, para a gente enxergar o que está acontecendo. Então, o nosso f de xy, ele é igual a menos y, né, que multiplica o vetor i. Lembrando, né, que como estamos no plano, o i é o vetor 1, 0, né, e o j é o vetor 0, 1. Então, o i, ele multiplica o vetor 1, 0. O x, o i não, o i menos y multiplica o vetor 1, 0. O x, ele vai multiplicar o vetor 0, 1, tá? Isso aqui vai ser igual a menos y0 mais 0x. E no fim das contas, se você somando tudo, né, vai dar menos yx, tá? E aí, tem um negócio interessante, né? E aí, jogando alguns valores, né, você tem os seguintes resultados. Eu montei uma tabelinha aqui e temos esses resultados, né? Por exemplo, né? Você pegar o ponto 1, 0, né? O que vai acontecer, né? F de 1, 0, né? Vai dar 0, 1, mas vai dar 0, 1 por quê? Pelo seguinte, né? Esse cara aqui é o nosso x, esse cara aqui é o nosso y. Então vai ficar o quê? Menos y, só que o y é 0. E o 1, né? Beleza, então quando você pega o 2, 2 dá menos 2, 2. Quando você pega o 1, 0 dá isso aqui, né? Então vamos destacar esses aqui, ó. 1, 0 vai dar 0, 1. 0, 1 vai dar isso aqui. Menos 1, 0 vai dar isso aqui. E 0 menos 1 vai dar isso daqui. Bom, aí qual vai ser a figura, né, que vai estar representando isso? Vai ser essa daqui, olha. Então, se você pegar aqui, por exemplo, o 1, 0, ele vai associar o vetor 0, 1, né, que vai apontar para cima aqui. Tá? Se você pegar o 0, 1, ele vai associar, né, o vetor menos 1, 0, que vai apontar para lá. Tá? Mesma coisa aqui com o menos 1, 0, né? Vai apontar para baixo. E o 0 menos 1 que vai apontar aqui para a direita, né? E todos os outros pontos que você pegar vai seguir esse padrão aqui de roda-moinho, né? Ou de redemoinho. Então, temos esse plano aqui, ou esse campo vetorial, né, no plano. Tá? Ok. Bom, e além disso, né, a gente também pode definir, né, o que são as integrais de linha sobre esses campos vetoriais. Tá? É,
E a motivação é bem interessante, né? Porque você pode associar, né, esses campos vetoriais a uma força. E a curva, né, que vai estar nesse dentro, imersa, né, nesse campo vetorial, você pode imaginar como sendo o movimento de uma partícula, né, sofrendo a ação de uma certa força. E com isso, né, se você tem o que que é força vezes deslocamento de alguma partícula? É a definição de trabalho. Então, o interessante aqui é que essa versão de integral de linha, ela pode ser associada, né, ao conceito físico de trabalho. Então, vamos lá. É, Aí aqui é interessante, né? E o que que vai acontecer, né? Da mesma forma, né? A gente repetindo, né? A gente tem, né? Deixa eu copiar aqui de novo para a gente ganhar um tempinho e tem mais coisas ainda para a gente falar. Então, aqui é o seguinte, ó. Então, vou copiar esse trecho aqui descaradamente. E é isso aqui, ó. Então, a gente tem aqui estamos aqui no R3, né? Mas também serve para R2 também, tá certo? Então, a gente tem a nossa partícula, né? O movimento da nossa partícula vai ser a curva, né, no espaço. E a gente define o trabalho de F de realizado pela força F do gama de A até o gama de T como sendo o produto escalar do deslocamento, né? Então, é exatamente isso aqui, ó, produto escalar, né, da força pelo deslocamento, tá? E aí você trabalhando um pouquinho sobre isso, né? Aí tá lá nas notas também, né? A gente escreve um pouco mais, tal, faz algumas identificações aí, vai aparecer a derivada, né? Então você tem que o seu trabalho, né, vai ser a integral, né, da força pelo o deslocamento, né, da partícula, né, que a gente simboliza dessa forma, né? E isso aqui é igual à integral, né? No caso da sua curva saindo de A até B, de A até B, da F, né, aplicada na curva vezes a derivada da curva dt. Certo? Ok. Aí tem algumas notações, né, que são bem comuns de aparecer, né? Então, por exemplo, né, pode aparecer assim também, né, integral de f produto escalar dr, ou pode aparecer também integral da curva, aí isso aqui simbolizando o campo vetorial, né? E aí a curva também, em termos de vetores, né? Em que R de t é igual a gama de t, né? Aí o povo inventa, né? Tipo, já tem gama, né? Para que colocar R? Mas enfim, né? É comum aparecer, então é melhor para já saber que quando aparecer isso é a nossa curva. Ok, então vamos dar um exemplo de cálculo nosso, da nossa integral de linha. Então, aqui é o seguinte, deixa eu pegar aqui o exemplo, esse aqui. Ok, né? Então, vamos calcular esse trabalho, né? Em que a partícula ela faz essa trajetória, né? Que é de uma parábola, sofrendo a ação dessa força. E essa força aqui é interessante, esse campo vetorial, porque a gente representa ele da seguinte forma.
Deixa eu pegar aqui o desenho. E aqui é o seguinte, ó, o nosso campo vetorial, ele está pegando cada ponto e associando o seu vetor que liga a coordenada à origem, né? Então, por exemplo, né, se você pegar aqui o ponto, igual aqui no caso, né, aqui o ponto 1 e 1, tá? Se você fosse olhar o vetor mesmo 1 e 1, é esse vetor aqui, né, que vai da origem até esse ponto. Só que aí o que que acontece, né? No campo vetorial a gente convencionou, né, que a gente pega o vetor e cola, né, a origem do vetor no ponto, né? Então, ao invés da gente considerar só esse vetor, a gente pega esse vetor e cola aqui, tá? Por isso que fica desse jeito, tá bom? E com os demais vetores a mesma coisa, né? Então, se você pegar um outro vetor menorzinho, um outro ponto aqui menorzinho aqui, você vai considerar o vetor daqui até aqui e colar, né? E aí vai vir para cá. Beleza. Então temos esse campo vetorial, né? E temos que a nossa partícula, ela faz essa trajetória, né? Dessa parábola saindo de -1 até 1, né? Então, se você quiser, você também pode destacar, né? O sentido, tá? Dessa curva também. Bom, então, beleza, né? Qual que vai ser o trabalho, né? Realizado por essa trajetória, né, sofrendo a ação dessas forças, né, desse campo vetorial. Esse é o seguinte, né, só a gente calcular esta integral de linha com relação a esse campo vetorial. Então, essa integral aqui, ela é igual a quê, né? Vai ser a integral, né, de -1 até 1 de f, né, aplicada à curva, derivada da curva dt, tá? Então, vai ser integral de -1 até 1. Ah, vamos fazer o seguinte antes. Vamos escrever esse f de x em termos de coordenadas, né? Só para facilitar um pouco o nosso cálculo. Então, o f de xy vai ser igual a x que multiplica o vetor 0,1 mais y que multiplica o vetor 0,1. Isso aqui vai ser igual a x,0 mais 0,y, que é o que eu falei, né? Tipo, ele associa a cada ponto o vetor, né? Porque quando a gente escreve esse vetor dessa forma aqui em termos de coordenadas, esse vetor, a origem dele é na origem, né? Então, a origem desse vetor é no ponto 0,0, né? E o final dele, né? A ponta da seta é na coordenada x e y. Ok. Então, agora é o seguinte, né? Então, continuando aqui a nossa integral, a gente tem que isso aqui vai ser integral de -1 até 1, tá? De f calculado a curva, né? A nossa curva, ela tem essas coordenadas, né? E a derivada da curva, lembrando, né? Aqui é produto escalar, viu, gente? Se não ficou claro, bom, vou deixar claro agora. Isso aqui é produto escalar, porque isso aqui é um vetor, isso aqui é um vetor também. Lembrando, né, que para a gente calcular a derivada de curva, a gente vai derivar cada coordenada. Então, no caso, como a curva ela tem coordenadas t e t quadrado, então vai ser a derivada da primeira coordenada com relação a t, que é 1, e a derivada com relação à segunda coordenada, que é 2t. Beleza? E dt. Então, agora, só substituir o que é o f de tt quadrado, né? Que vai ser os próprios t quadrado, produto escalar 1, 2t, dt. Então, produto escalar, lembrando, né, que é multiplicar a coordenada e somar tudo, né?
Então, vai ser integral de -1 até 1 t mais 2t ao cubo dt. Muito bem. Aí, né, calculando essa integral, né, você também pode perceber que essa função aqui de dentro vai ser uma função ímpar, né? Mas aí você pode calcular tranquilamente, né? Mas pelo fato de ser uma função ímpar e ter essa simetria, né, de -1 até 1, a integral é zero, tá? Muito bem. Então, nas notas também tem outros exemplos, né? Mais um exemplo de um cálculo de uma partícula sofrendo ação de uma força, né? E aí você dá uma conferida lá. Beleza? Beleza, pessoal. Então, para a gente encerrar, né, o conteúdo dessa semana, vamos de Teorema de Green. E o enunciado, né, consiste nessa belezura aqui. E a gente tem uma curva plana simples. E a gente já vai falar o que que é isso, né? Que eu coloquei que ela não se auto-intercepta, fechada, orientada positivamente e deu uma região delimitada por essa curva. Então, se P e Q possuem derivadas parciais contínuas sobre um aberto que contém esse D, então você tem essa igualdade aqui, ó. E coisa boa. Então, vamos lá, né? Vamos entender detalhe por detalhe desse teorema e depois fazer alguns exemplos. Então, a primeira coisa é o seguinte, né? O que que é uma curva plana simples, né? Coloquei que não se auto-intercepta, né? Mas o bom é que temos desenhos para isso, né? Então, é basicamente o que está escrito aí. E a curva simples é uma linha, né? Que ela não cruza consigo mesma, né? Aqui temos o exemplo de uma curva simples e de uma curva que não é simples, tá? Então, beleza. Então, a gente tem nosso primeiro pré-requisito, que é uma curva simples e fechada, né? Que eu coloquei aqui que o ponto inicial é igual ao ponto final. Então, você imagina que é como se fosse um laço mesmo, né? Então, novamente, né? Temos aqui exemplos de curvas fechadas, né? Só que a gente quer uma curva fechada que também seja simples, né? Então, por exemplo, a curva da esquerda, ela é uma curva fechada simples, enquanto que a da direita não, né? Porque ela tem alta intersecção. Então, queremos uma curva fechada simples, que é mais orientada positivamente. Então, a gente vai convencionar o que que é ser uma curva orientada positivamente. E vai ser o seguinte. Então, uma curva orientada positivamente, a gente vai convencionar que é uma curva orientada no sentido anti-horário, né? Então, que segue a direção da curva da esquerda. Então, ela vai começar em um determinado ponto, né? Por exemplo, esse pontinho aqui, tá? E conforme você vai aumentando o valor do seu t, ela vai percorrendo nessa direção, tá? Então, isso para a gente ser orientado de maneira positiva, né? E aí, no fim, a gente quer o quê? A região delimitada por essa curva, que vai ser essa região aqui toda, né? Delimitada por essa curva, e que, além disso, ela esteja dentro de um aberto. Então, no final, você vai ter algo assim. Então, você vai ter uma curva cercando uma região, tá? Essa região D, orientada positivamente, né? E dentro de um aberto, tá? E esse aberto, né? Tem as funções P e Q, onde possuem derivadas, né? E aí você pode fazer esse jogo aqui. Você pode, sobre essas condições, você pode calcular a, a sua, por exemplo, você pode estar numa situação que você tem uma integral de linha e você pode substituir por uma integral dupla, ou ter uma integral dupla e substituir por um cálculo de uma integral de linha. Vamos tentar fazer as duas versões aqui. E a gente tem o seguinte. Além disso,
é bem comum também algumas notações, né? Se a gente prosseguir, deixa eu só escrever aqui. E quando você tem uma integral de linha, né, onde você está levando em conta a orientação positiva, é comum aparecer ou assim, com essa bolinha aqui no meio, né? Então, P dx mais dy, ou aparecer uma bolinha, né? Só que com uma flechinha aqui indicando, né? Ih, agora vai ser difícil desenhar isso aí. Indicando a orientação, né? Bom, como é mais fácil fazer a de cima, então nas notas vai estar mais a de cima. Quando aparece isso, né, esse símbolo da bolinha aqui, né, significa que você está levando em conta a direção, né? Tipo, então você está supondo que a sua curva ela possui essa orientação positiva e nós convencionamos aqui. Muito bem, então, hora de exemplo. Então, o primeiro exemplo que a gente vai calcular, né? Ah, lembrando que tem a demonstração também nas notas de aula, né? Um caso particular lá, que é bem interessante. Aliás, a demonstração ela é bem tranquila, sabe? É basicamente só pegar mesmo e mostrar que o lado esquerdo é igual ao lado direito por meio de algumas equações aí que sai sem muita dificuldade. Muito bem, então vamos aí para a próxima coisa. Então vamos lá, ó. Queremos calcular, né, essa integral aqui, né, onde gama é a curva triangular construída pelos segmentos, né, que vai de 0,0 a 1,0, 1,0 a 0,1 e 0,1 a 0,0, né? Então você tem o seguinte, você está aqui no plano, lembrando o teorema de Green, né? Está vendo coisas no plano. Então, beleza, você tem aqui e vamos destacar os pontos, né? Então, aqui tem um ponto 0,0. Aqui você tem o ponto 1,0. E ali em cima você tem o ponto 0,1. E aí, o que está acontecendo, né? Você tem a sua curva aqui, tá? Seguindo a sua orientação positiva, triangular. Ela vai seguir mais ou menos isso aqui. E a sua região D, ela é a região delimitada por essa curva, né? Ou seja, é esse triângulo, né? Então, aqui repare o seguinte, né? Que essa curva, para a gente calcular a integral de linha, a gente vai ter que quebrar ela em três curvas, né? Teria que quebrar aqui numa gama 1, numa gama 2, né? E numa gama 3. Só que ao invés da gente calcular essa integral, três integrais, né? Melhor dizendo, a gente pode calcular uma integral dupla somente, né? Então, para isso, o que que a gente precisa fazer, né? Precisamos relembrar, né, a nossa formulinha de linha, de integral, desculpa, do teorema de Green, né? Eu vou estar copiando aqui novamente. Pegar aqui para saber o que que a gente, o que a gente vai fazer, né? Ok. Então, aqui a gente pode começar chamando, por exemplo, né, o P y, né? Então, a gente vai adequar esse lado aqui a esse lado de cá, né? Então, o P de xy, ele vai ser igual a x à quarta. E o Q de xy, ele vai ser igual a xy. Beleza, aí agora o que a gente vai fazer, né? A gente vai derivar o Q com relação a x. Então, derivando o Q com relação a x, isso aqui vai ser igual a y. E derivar o P com relação a y é zero, né? Porque não temos nenhum elemento, nenhum termo aqui com y, tá? Então, o que que vai acontecer, né? Que essa integral aqui, né? Integral de gama aqui, né? De x à quarta dx
mais xy dy pode ser transformada numa integral dupla, tá? Calculadas na derivada de q com relação a x menos derivada de p. Então vai ser só y, né? Porque vai ser esse menos esse, mas esse aqui é zero, né? dx dy, tá? Então agora a gente só precisa delimitar quem são os limites de integração, né? Mas aqui temos o seguinte, a gente pode fazer esse cálculo, né? Por exemplo, começando com y e fixando o x. Então aqui você vai fazer o seguinte, você vai fixar um x, ó. Então, se você fixar um x, quanto que ele vai valer aqui? Bom, repara o seguinte, isso aqui, a equação dele vai ser 1 menos x, porque como se fosse a função y igual a menos x, né? Só que transladado uma unidade para cima. Então, quando você bota o x aqui, ele vai valer 1 menos x aqui em cima. Então, para cada x fixado, o seu y ele vai variar de 0 até 1 menos x. E o seu x, né, ele vai variar de 0 até 1, né? Porque vai variar daqui, né, até aqui, certo? Vai fazer essa direção aqui. Muito bem. Então, uma vez montada a integral, né? Agora é só resolver ela, né? E aí, bora lá, né? A integral de 0 até 1, que vai dar y ao quadrado dividido por 2, 0 até i, né? E vai ser igual à integral de 0 até 1. 1 menos... meio sai para fora. Quadrado dx. E aí, você resolvendo isto, vai dar 1/6, tá? Qualquer coisa, você abre aqui tudo, né? E resolve também, né? Que aí fica bem mais fácil. Vai ficar 1 menos 2x mais x quadrado, né? Resolve cada pedaço, né? Calcula e vai dar exatamente isso, né? Que vai dar 1/3, né? Aqui dentro. Quando você multiplica com meio lá fora, vai dar 1/6. Ok. Agora, o nosso último exemplo é o seguinte: a gente vai usar o teorema de Green para nos auxiliar no cálculo de áreas. Então, eu vou copiar descaradamente esse trecho do texto, tá? E vou explicar o que está acontecendo. Então, aqui temos o seguinte. Lá no texto, né, a gente fala que nos exemplos anteriores, né, era quando a gente tinha integrais de linha era mais fácil, né, calcular usando integrais duplas. Que aí tem outros exemplos lá também, né, que vocês podem estar conferindo lá. Só que agora a gente vai fazer o contrário, né? A gente quer calcular a área de uma região D, né? Só que quando a gente viu integral dupla, né, a gente viu que a área, aqui faltou um detalhezinho, né? Na verdade, faltou isso aqui, ó, faltou outra integral e faltou um D aqui embaixo. Aí já vamos corrigir isso lá no texto logo logo. Ok. Então, a gente deseja escolher, né, P e Q. Então, o que que acontece, né? Eu quero fazer isso daqui virar uma integral de linha, né? Então, a gente precisa escolher P e Q de maneira que fique um aqui dentro, né? Porque o que que vai acontecer, né? A gente quer o quê? Calcular a integral de P dx mais Q dy, certo? E vai ser igual à integral dupla, né, da derivada de Q aqui x, né, derivada de P y, né, dx dy, tá? E aí a gente quer fazer, transformar, né, esse cálculo de área em algo assim, tá? Então a gente precisa saber, né, quem são P e Q para a gente montar essa integral de linha aqui. Bom, então, como a gente quer que esse pedaço aqui de dentro seja igual a 1,
Então, existem diversas possibilidades, né, de escolha para P e Q, para que a gente tenha isso, né? E aqui eu destaquei três delas, né? Você pode escolher, por exemplo, o P igual a zero, o Q igual a x, né? Que aí você deriva o P com relação a y vai dar zero, o Q com relação a x vai dar um. Mesma coisa aqui, vai dar um também. E esse outro caso aqui também, né? Que você pode escolher, você vai derivar o Q com relação a x, vai dar meio, vai derivar o P com relação a y, vai dar menos meio, só que você tem um menos aqui já, né? Aí você soma os dois, vai dar um, tá? E aí você tem, tipo, substituindo aqui, né? Aí você tem essas fórmulas, né, para você calcular a área, né? Mas pode ter muitas outras, né? Desde que você escolha P e Q de maneira que você tenha e isso aqui é igual a um, tá? Então, vamos usar, né, isso daí para a gente calcular a nossa área de uma região aqui, né? Então, vamos calcular a área de uma região delimitada pela elipse. Aí eu coloquei elipse aqui também de maneira geral, né? Para a gente calcular a área, né? Então, o que que acontece, né? Nesse caso, vamos escrever o que que seria a, uma curva, né, que representa a elipse, né? Então, a gente pode escrever a elipse de maneira paramétrica como sendo x igual a cosseno t e y igual a b seno t, certo? Então, a nossa curva ela vai ser a t, vírgula, p seno t, variando de zero até 2π. Muito bem. Então, o que que acontece, né? A gente quer calcular essa área, né? Então, imagina que você tem o seguinte, né? Você tem aqui o seu plano, né? E você tem a sua elipse, e ela está seguindo uma certa direção aqui, né? E você quer calcular essa área, né? Então, você poderia usar, por exemplo, a integral dupla, né? Com relação a essa área. Mas a gente tem essas expressões aqui, né? Que não precisa calcular a integral dupla. Aí lembrando que essa parametrização, né, ela é orientada positivamente, tá? Começa do zero aqui, né? E aí o 2π ele vai cair exatamente no mesmo lugar aqui. Então vamos lá, né? Então como é que a gente faz, né? Vamos usar esse caso. Nesse caso aqui, como a gente tem que essa parametrização ela dá em termos de funções trigonométricas, né? É mais interessante usar esse último caso, porque meio que vai aparecer senos quadrados, cossenos quadrados aqui. Então vamos lá. Então, continuando com o green aqui, a cor verde. Então, beleza, né? Então, lembrando que dy, né, é y' et, né? E di e dx é x' dt. Então, bora lá. Então, a nossa área aqui vai ser igual à integral, né? De zero até 2π, e o x é a cosseno t, e a derivada de y, né, o dx aqui, o dy aqui vai ser o quê, né? Vai ser b cosseno t, porque o y é b seno t, tá? Menos, aí aqui vai ser o y, né? E é b seno de t, e multiplica dx, né? Dx é o quê, né? É a derivada de x, né? Então, é a derivada da primeira coordenada, que vai ser menos a seno de t, né? Tá?
de t. Tudo isso dt. Muito bem. Aí o que vai acontecer, né? Você tem que o seu a ele vai ser igual a AB, integral, né, de 0 até 2π, AB, que multiplica cosseno vezes cosseno, né, vai dar cosseno quadrado de t. Menos com menos aqui vai dar mais, né? AB seno por seno, seno quadrado de t. dt. Muito bem. Aí dá para você isolar o AB, né? Isola AB. E aí sobra o quê, né? Cosseno quadrado mais seno quadrado. Tá? Que aí quando você soma os dois, vai dar exatamente 1. Certo? Então, essa integral vai ser o quê? Vai ser a integral. Ah, faltou o meio aqui, né? Ih, esqueci do meio. Não tem o meio aqui. Então, vai ser AB, né? Dividido por 2. Integral de 0 até 2π. De 1 dt, né? Então, isso aqui vai ser o quê, né? Vai ser... Essa integral vai dar 2π. Então, vai ser 2π AB dividido por 2. Então, vai ser π AB, que é a área da nossa elipse, né? Que depende somente de A e de B. Muito bem, pessoal. Então, chegamos aqui no final do 2/3 do nosso curso, né? E a gente fala um pouquinho de integrais duplas, triplas e integrais de linha. E é isso, pessoal. Semana que vem não haverá resumão. E voltamos daqui 2 semanas falando um pouquinho de séries e sequências. Então, se cuidem e até a próxima.